plataforma eletrônica de código aberto, baseada em hardware e software, fáceis de usar. Você pode informar o que deseja fazer, enviando um conjunto de instruções para o microcontrolador na placa. Ao longo dos anos, tem sido o cérebro de milhares de projetos, desde objetos comuns até instrumentos científicos complexos, que envolvem automação, medição e controle. A figura ao lado representa a montagem de um circuito Arduino, que faz uma pequena lâmpada acender. O circuito consiste em uma fonte de tensão contínua, configurada para fornecer 3 volts entre as portas 13 e GND do Arduino. Uma lâmpada em série com a configuração de resistores desconhecidas. Sabendo que a lâmpada precisa de uma tensão de 2 volts e de uma corrente de 0,02 amperes entre seus terminais, qual deverá ser a configuração de resistências utilizadas para acender a lâmpada? A questão é bem simples. Apesar do texto ser um pouco grande, mas o texto também é de fácil leitura. A gente tem que entender que a gente vai, essa porta 13 e o GND, 13 aqui, ó, e GND, ela está fornecendo 3 volts, está informado aqui. Então, esse pequeno circuito possui uma lâmpada, vou chamar aqui de L, e um conjunto de resistores, numa estrutura desconhecida, e isso tudo está ligado a 3 volts, certo? Então essa diferença de potencial aqui é 3 volts. Então ele informa que a lâmpada precisa de 2 volts e de 0,02 amperes. Então vai estar circulando aqui uma corrente nesse circuito. Essa corrente, ele informa o valor, diz que a corrente I tem que ser igual a 0,02 amperes. E ele diz que a tensão aqui, ó, nos terminais da lâmpada, então essa tensão aqui na lâmpada, chamada de V da lâmpada, ela é tem que ser igual a 2 volts. 2,0 volts. Então, o que é que acontece? Se no total a gente tem 3 volts e a lâmpada vai precisar consumir 2, aqui tem que ter 1 volt. De maneira que a gente some as voltagens de duas estruturas em série, que a corrente passa por uma e a mesma corrente passa pela outra estrutura. A gente soma essas duas voltagens, ou seja, a voltagem entre os terminais aqui dessa estrutura de resistores e da lâmpada, e tem que dar os 3 volts, que é o total. Então a gente fica sabendo que a voltagem nessa estrutura de resistores, né, essa tensão aí, voltagem, a tensão, diferença de potencial entre os terminais do resistor, ela vai ter que ser igual a 1 volt, certo? E a gente sabe que a corrente que está atravessando esses resistores, né, essa estrutura aí, é a corrente I do problema. É a mesma que atravessa a lâmpada, 0,02 amperes. Então, a gente, né, pode calcular uma espécie de resistência efetiva, né, equivalente que está acontecendo aí. A gente sabe que a tensão nos terminais dessa estrutura resistiva aqui da caixa, dessa estrutura aqui, eu vou colocar um X aqui, ela vai ser igual à resistência de lá daquela estrutura, equivalente, vamos dizer assim, vezes a corrente que está atravessando essa estrutura, que é a própria corrente I. Então, tem aqui uma resistência equivalente vezes a corrente I. Então, a resistência equivalente, ela vai ser igual à tensão entre os terminais dessa estrutura resistiva sobre I. Então, essa tensão a gente viu que temos 1 volt para distribuir entre esses terminais dessa estrutura X, e a corrente que vai atravessar essa estrutura é 0,02. Então aqui é 1, e embaixo eu vou usar a notação científica, vai ficar 2 vezes 10 elevado a menos 2. Então essa resistência equivalente, ela é igual a 1 meio, e o 10 a menos 2 sobe, fica 10 ao quadrado, 1 meio a gente sabe que é 0,5, e a gente vai multiplicar isso por 100. Então a resistência equivalente que a gente tem nessa estrutura desconhecida tem que ser igual a 50 ohms. Então tudo que a gente tem que ter é uma
resposta que contempla esse valor. Aí a gente sabe que um resistor de 20 ohms não resolve. Na letra B ele diz assim, 2 resistores de 25 ohms em série. Então, a gente tem 2 resistores em série de 25, a gente sabe que isso resolve. Porque quando os resistores estão em série, a resistência equivalente é só somar, que nesse caso daria 50 ohms, que é o que a gente precisa. Então, a resposta é o item B. No C, tem 2 resistores de 30, não funciona, porque daria 60. 3 resistores 10, 20 e 30, a gente também tem 60. Opa, aqui está em paralelo. Então, para calcular isso em paralelo, a gente coloca, tem um resistor, outro resistor, não que a gente precise para responder o item, porque a resposta foi marcada, mas se você precisar calcular a resistência equivalente, a gente pode usar aquela regra, chamar aqui de R1, R2 e R3, basta fazer 1 sobre a resistência equivalente, vai ser igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. E é só resolver esse conjunto de equações. Nesse problema em particular daria 1 sobre 10 mais 1 sobre 20 mais 1 sobre 30. E a gente poderia, né, escrever 1 sobre a resistência equivalente igual a esse múltiplo, esse número que divide os 3, a gente vê que 60 pode ser usado para dividir os 3. Então, dividido por 10 dá 6, dividido por 20 dá 3, dividido por 30 dá 2. Então, isso aqui vai ser 11 dividido por 60. E aí a gente inverte os dois lados, encontra que a resistência equivalente nesse caso seria 60 dividido por 11. Isso aqui dá perto de 6, né? Então dá perto de 6 ohms, não é o que a gente precisa no problema. Então, entender também não funciona. 3 resistores de 30 em paralelo. Nesse caso do item E, a gente pode usar que a resistência equivalente é a resistência, como tem 3 resistores em paralelo e todos são iguais, a gente pode pegar a resistência e dividir pelo número de resistores. E a gente sabe que temos 3, 30 dividido por 3, isso aqui dá 10 ohms. Então o item E também não funciona. Então é isso mesmo. A resposta desse problema do SSA 2018, terceira fase, é a letra B. Um abraço e bons estudos.